Olá, meu caro desenhista iniciante, você já reservou dentro do seu tempo dedicado ao estudo do desenho um momento para estudar texturas? Você sabe o que são texturas? Texturas são padrões gráficos, conjuntos de linhas, agrupamentos de pontos, linhas e manchas destinados à representação de superfícies variadas, destinadas a representar umidade, aspereza e outras características inerentes a uma superfície. Hoje nós estudaremos como representar superfícies metálicas, mas antes eu preciso que você compreenda o seguinte: o mesmo desenhista pode utilizar um mesmo padrão de linhas para as mais variadas superfícies. De fato, os desenhistas de histórias em quadrinhos dedicam-se geralmente a representar contornos e sombras, diferentes tons de sombra que são lançados sobre uma figura, sobre um objeto, sobre uma superfície, legando muitas vezes a representação da textura ao trabalho de colorização. Porém, alguns pontos sim, algumas linhas, alguns contornos, alguns padrões gráficos são utilizados sutilmente para representar também superfícies variadas, tá certo? Sejam essas superfícies metálicas, aquosas, tudo bem? Então é muito importante fazer essa distinção, é muito importante compreender que uma coisa é uma linha dedicada à representação de sombra, tá? E outra é uma linha dedicada a representar características inerentes de cada superfície próprias, características exclusivas, intrínsecas a cada superfície. Isso aqui que vocês veem é uma textura, um padrão de linha que visa representar o quê? Madeira. O padrão, a direção da linha, o serrilhado é diferente. O comportamento dessa linha é diferente do comportamento, por exemplo, do contorno mais externo. Muito embora eu possa, desde o contorno, representar aqui alguns grafismos, posso lançar mão de alguns grafismos que diferenciem essa figura de outras, de uma figura plástica, por exemplo. Isso aqui, senhores, é o caule de uma árvore. Conseguem perceber? Então é diferente. As linhas internas ao contorno, destinadas a distinguir essa superfície de uma superfície rochosa, de uma superfície arenosa, são as tais texturas. Você precisa compreender que dentro de uma mesma ilustração, tá? É importante manter uma coerência visual. Dentro de uma mesma história em quadrinho, dentro de uma mesma ilustração, é importante manter um mesmo padrão de textura. Isso quer dizer que se você deu início à representação metálica usando um determinado padrão, em outros pontos de uma mesma ilustração onde sejam identificados metais, o padrão deve se manter, o padrão deve permanecer o mesmo. Ao longo de uma história em quadrinhos nem se fala. É claro que quando muda-se um artista dentro de uma história em quadrinho, cada artista costuma utilizar um padrão, algo diferente, dentro do seu estilo para representar uma mesma superfície. Além disso, um mesmo artista ele pode, em diferentes projetos, preservando assim a coerência visual de um determinado trabalho, em diferentes projetos ele pode lançar mão de diferentes padrões de textura para representar uma mesma superfície. Ou vocês acham que só existe uma forma de representar metal? Aqui eu fiz algumas bolinhas, tá? Estão meio tortinhas, mas eu acho que vocês conseguem perceber aqui que são bolinhas, embora estejam um pouquinho deformadas. Dentro dessas bolinhas eu utilizei padrões representativos de metal muito semelhantes entre si, por a superfície compartilhar as mesmas características, tá? Mas que tem algumas sutilezas. Por exemplo, nessa bolinha aqui eu utilizei achuras, tá? Para representar aqui algumas variações tonais, confundindo sombra com textura, combinando, na verdade, sombra com textura. Eu acredito que aqui ficou claro o que é representativo da superfície e o que é denotativo da variação de tom. Correto? Concordam? Dentro desses três padrões, eu posso lançar mão de outros recursos gráficos sem fugir das características essenciais do metal, que seriam quais? Quando você está texturizando, você precisa compreender as características físicas
a superfície. O metal, os metais em geral, eles são polidos, são lisos, de modo que as linhas destinadas a representar suas superfícies serão linhas longas, linhas curvas. O metal é também o quê? Um material refletor, né, que reflete luz. Sendo liso, polido, reflexivo, não reflexivo no sentido de pensar, tá bom, pessoal? Não é que essa bolinha aqui seja o professor Xavier, tenha algum tipo de poder, né, telepático, não. Brinquei, né? Não é que a bolinha pense, mas ela é reflexiva em que sentido? No sentido que ela reflete luz, ela reflete muito da superfície ao seu redor. Essas linhas curvas aqui abaixo, por exemplo, estão destinadas a representar um pouco da superfície sobre a qual estaria apoiada a bolinha, a esfera, tá? Essas curvas são inerentes, claro, à forma circular, à forma esférica, porém, elas estarem tão longas, desprovidas de serrilhados, desprovidas aqui de pontas, tá? Vai estar intensificando a polidez da superfície, vocês entendem? Se eu acrescentasse aqui linhas pesadas, retas, essas linhas retas poderiam quebrar o padrão de lisura, de polidez inerente ao metal. Vocês estão entendendo? Daí haver poucos traços assim, ó, grossos, paralelos entre si. Daí eu não usar tanta achura. Se eu for lançar a mão de achura aqui, não pode ser qualquer achura. Ela tem que seguir um padrão delicado, circular. Então eu não posso quebrar a ilusão, tá, da polidez ou da reflexão inerente à superfície, inerente ao metal. Então eu posso sair daqui, eu posso sim sutilmente acrescentar algumas achurinhas, tá, para representar um pouco de sombra, como eu fiz aqui dentro internamente, para representar aqui uma reflexão dessa área do metal, do meio aqui, do centro dessa sombra. Porém eu não posso de forma alguma exagerar nisso. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Aqui eu tenho um surfista prateado, que eu desenhei numa live. Se eu quiser concluir esse trabalho, eu vou estar tendo que acrescentar um pouco disso aqui, ó. Linhas longas, abertas, para poder reforçar essas sombras longas, lisas, que nós vemos nas superfícies metálicas. Outra característica muito comumente vista nessas superfícies é o contorno duplicado. Tá? Aqui eu tenho um contorno mais grosso, representando sombra. Aqui eu tenho uma linha mais fina. Tá certo? Eu tenho também aqui sempre, por se tratar de uma superfície refletora, eu tenho uma luz forte aqui, portanto outra linha delicada aqui. Percebam a deformidade da sombra, a sinuosidade das sombras. Tá? Essa sinuosidade, pessoal, vai fazer toda a diferença. A ausência de achuras é algo que eu recomendo. Como eu disse, se você for acrescentar linhas destinadas a representar variações tonais, achuras, você precisa tomar muito cuidado para não quebrar o padrão de polidez, que a curva mais aberta, tá? Que essas curvas mais francas, mais acentuadas, vão estar impelindo a superfície, imprimindo a essa área. Compreendido? Se eu prosseguir com esse padrão aqui, eu eventualmente vou chegar a resultados como esses que vocês veem aqui. Muito cuidado com as quebras, com as linhas mais retas, quando estiverem representando metais. Você me assistiu até aqui para ouvir falar sobre textura metálica? Olha, você é um estudante de desenho sério, né? Você está farto de ter conhecimento raso acerca de desenho, acerca de materiais? Você vai encontrar aqui muito conteúdo que não costuma ser compartilhado aqui no YouTube, tá? Acompanhando os vídeos você vai ter acesso a vários outros conteúdos como esse. Aqui a edição é pobre, é reconhecidamente pobre a edição dos vídeos, porém não nos falta qualidade de informação. Então se inscreve no canal, clica no sininho. E se você deseja um conteúdo ainda mais aprofundado, se você por acaso está procurando por um curso, eu mesmo ministro um curso.
aulas particulares via live, estruturado com base em aulas particulares, ministradas via live. Você pode saber mais a respeito na área de comentários. Me questiona a respeito na área de comentários, que eu te explico direitinho como funciona o curso. Tá certo? Grato por me assistir até aqui. Te encontro nos meus próximos vídeos. Até lá. Bolinha reflexiva é ótimo, né?